Fala aí, pessoal, tranquilo? Quanto tempo, hein? News na área. E hoje trazendo um unboxing um tanto nostálgico. Depois do último vídeo que foi levemente aleatório, né? Bem pouquinho assim, em comparação ao tema do canal, né? Agora vamos voltar ao tema base, né? Veja só o que temos aqui. Acredito que muita gente já jogou, né? Quando era mais nova. Aqui tá Beyblade X, ou Beyblade X, né? Porém, é uma das antigas, né? Eles meio que relançaram, né? Acho que é... Deixa eu ver aqui, se não me engano, é... Aqui, ó. Aniversário de 25 anos da franquia. Então, hoje será esta belezinha aqui. Então, sem mais delongas, simbora. Tô certo! Oi, eu sou o Goku. Tô na área, derrubou é pênalti. Bom, já mostrei rapidamente a caixa, mas dando uma olhadinha aqui em coisas que eu não mostrei, ó. Aqui tem um... Não sei se é um aplicativo, alguma coisa assim para você ver os status da Beyblade, né? Que... Acho que a partir do Beyblade, acho que Burst, eles meio que dão atributos para cada peça, né? Aqui, ó. Os status aqui, tudo certinho, né? Ó, deixa eu ver aqui como é que abre. Eu acho que não é. Normalmente é aqui em cima, mas não parece. Eu acho que é aqui na lateral. Ó, vou passar um estiletezinho aqui. Aquele que você já conhece, que é o dano adicional por tétano. Ó, que belezinha aqui, ó. Novinho em folha. Corte rápido. Faca. Aliás, se vocês ouvirem alguma coisa diferente aí, não estranhe, é porque o meu bairro tá com uma concentração bem grande, né? Tá com recorde, noias e bêbados. Então, se vocês ouvirem algum grito aí, alguma coisa diferente, não estranhe. Manualzito, os adesivinhos para colar nele. Eu devo dizer que, assim, dá até uma nostalgia. Eita, parece que tá colado aqui. Confesso que bate uma deveras nostalgia, porque eu já tive essa Beyblade, aquela primeirona que lançou, mas eu tive a infelicidade de não conseguir fazer ela durar por muito tempo. Eu jogava bastante na escola Beyblade, obviamente no intervalo, e para quem foi da minha época, sabe como que era, que Beyblade original era artigo de luxo. No meu caso, eu tinha conseguido ganhar uma, acho que da minha mãe, e outra da minha tia-avó, se não me engano. E era muito, o mais comum era justamente as Piratex, né, as de camelô, né? Igualzinho a Yu-Gi-Oh! No caso, né? A carta original era muito raridade. Era também artigo de luxo, né, pra criançada da época. E as, como você já sabe, né, as de banca de jornal eram as mais conhecidas, né? Era 99% da galera que tinha. Como é de se esperar, a maioria de plástico. Só esse anelzinho aqui parece de metal. Ah, sim, continuando a história, e vem aquela fatalidade, né? Inventar de colocar uma Beyblade original para enfrentar uma de camelô, né? E a de camelô, para quem se lembra, eram aquelas Beyblades monstruosas, né? Era tipo 2, 3 vezes o tamanho das originais, né? Então tinha esses probleminhas aí. Que foi o meu caso, né? Eu fui inventar de colocar uma Beyblade desse tamanhico. Vocês terem uma noçãozinha. Pode até parecer que ela seja grandinha no vídeo, mas ela não é. Fui inventar de colocar contra aquelas cavalonas de camelô. E você já imagina o que deu, né? Minhas Beyblades, as duas originais foram destroçadas. E quando eu digo destroçadas, por exemplo, esse anelzinho aqui, ele partiu em dois. Praticamente tudo, até coisa de plástico acabou estragando. E isso foi tipo coisa de, sei lá, acho que na quarta ou na quinta porrada o negócio simplesmente desmontou tudo, saiu tudo voando. E a única coisa que sobrou, na época eu tinha, pra quem vai lembrar dos nomes aí, já vai se tocar. Eu tinha a Dragoon, a primeira versão, e a Drigger, né, que é essa que eu comprei aqui da relançamento, né. Ó,
me sobrou praticamente só os anezinhos. Lá ele. Ou lá ela, né? Então ele é? É. Dragoon, primeirona, né? E a Drigger, né? Drigger. E na época, tipo, esses anezinhos aqui, era das Feras Beats, né? Você colocava aqui no comecinho dela, vou mostrar mais ou menos, pegar de referência. Tinha uma abertura aqui, você encaixava, né? As Feras Beats. Só que no caso dessa aqui, versão comemorativa, ela já vem meio que inserida aqui. A Beyblade já vem... O corpo principal dela já vem montada. E aí aqui você só vai pôr os adesivos, né? Diferente de antigamente, né? Essa de antigamente você até consegue achar, mas obviamente usadas. E com um pouco... Alguns detalhes, né? Obviamente, né? Você pode até achar uma inteirona, mas é artigo de luxo. É bem difícil você encontrar. Bom, sem me distrair muito do tema principal, eu vou montar aqui rapidinho e já volto. 6 horas e meia depois. Demorei um pouquinho, eu sei que vocês gostariam de ver o processo, mesmo que bem acelerado, mas demorou muito mais do que eu imaginava, porque começar pelos adesivos, né? Esses maiores não tem tanto problema, mesmo assim eu recomendo que você faça com bastante cautela, porque eles são meio chatinhos de você encaixar exatamente no ponto, né? E os mais chatos de tudo são os olhos, né? Vamos ver aqui, acho que agora deu pra ver. Aqui, ó. Um olhinho de cada, né? Um adesivo minúsculo, então sem uma pinça acho que vai ser bem difícil você conseguir colocar sem alguma ferramenta, algo do tipo para te auxiliar. E essa parte aqui que me deu um pouquinho de trabalho, o manual obviamente está em japonês, então dificulta um pouco para você ver, né? Mas hoje em dia, né, é fácil você caçar, né? Então essa parte aqui de baixo, confesso que me assustou um pouquinho, porque pelo que eu vi, assim, não tem muito segredo nada de você encaixar, não é nem um pouco difícil. Essa parte aqui de baixo, ela encaixa facilmente, então não precisa se preocupar. Essa aqui, o encaixe dela é simples, mas a parte de você travar para não ficar saindo facilmente é um pouquinho complicado. Eu ouvi o famoso tutorial, né? E você precisa encaixar ela e em seguida fazer uma pressãozinha pro lado esquerdo. Você dá uma empurradinha ela pro lado esquerdo e aí ela encaixa. Não se assuste, eu me assustei, então já estou avisando que o clique é um pouquinho... assusta um pouquinho, né? Dá a impressão que alguma coisa quebrou ou saiu do lugar, mas aqui tá bem encaixado, né? Comparação com as antigas, ó, que nem eu falei, no vídeo pode até dar a impressão que ela é grandinha, mas não é, ela é pequenininha. Eu acho que de antigamente, eu acho que essa parte aqui de baixo era... Não sei se era uma borracha ou era um metal, alguma coisa assim, né? A gente também não pode cobrar que sejam exatamente iguais a de antigamente, né? Que aí já pede muito, né? Ó, agora eu vou começar a mostrar as que eu tenho, né? Uma mais ou menos do mesmo tamanho, né? Não, na verdade é bem menor, eu achei que fosse do mesmo tamanho. Mas essa é a única outra original que eu tenho, né? Que essa aqui eu acho que é da Beyblade Burst, né? Que essa aqui é chamada de Evil Gêmeos. Eu peguei simplesmente porque remete um pouco ao meu signo é de Gêmeos, né? Os adoradores de horóscopo aí, me julguem aí. Aliás, com aquela história de Beyblades originais fracassando miseravelmente contra as de camelô, porque são muito maiores, eu já vou mostrar as outras que eu tenho aqui. Tinha um primo meu que tinha comprado uma outra original dessa. Obviamente a gente tirou um X1 entre as originais, e ele tinha essas piratas de camelô, né? Aí eu fui fazer a cagada, né? Não basta perder duas originais, né? Vamos tentar perder a terceira, né? Por que não? Eu simplesmente fui jogar essa aqui contra uma de camelô. Só que dessa vez eu consegui parar o desastre a tempo, né? Tem uma pecinha aqui, ó. Essa parte aqui, não sei se vai dar pra ver. Ela deu uma lascadinha de leve e saiu. Mas um pedacinho bem pequeno dessa parte vermelha aqui, ó. Não sei se dá pra ver aí na câmera. E assim que eu vi um pedacinho bem pequeno voando, eu já tirei a minha na hora. Eu falei, ó, a vitória é tua, não quero saber. Já fiquei no cagaço, né? Passava nem Wi-Fi. Retirei, peguei a pecinha, né? E aí depois, em casa, com calma, eu colei, né? Porque era uma pecinha bem pequenininha aqui.
Mas o cagaço veio forte, né? Então aqui não tem muito segredo. Assim, o manual, talvez vocês tenham um pouco de dificuldade para colar os adesivos, né? Pelo menos assim, não tem muito segredo, né? Onde você colar, mas assim, de repente o ângulo, um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para baixo, nesse sentido, né? Com exceção dos olhos, que não tem muito segredo, né? Num lugar só. Mas essas aqui talvez vocês se confundam um pouquinho, de repente cola um pouco aqui, um pouco ali, né? Então, eu vou dizer o que eu fiz, né? Opa, tem uma batida aqui. Eu segui o exemplo aqui mais ou menos da caixa, né? Peguei a ilustração aqui como exemplo, porque é bom não ficar colando e tirando muitas vezes, porque às vezes a cola pode acabar saindo, ficar mais solta, essas coisas assim, mais desgastada, e aí depois fica ruim para você colar de novo, aí a cola tá enfraquecida, né? Então é bom evitar ao máximo você ficar tirando e recolocando. Eu tive que, pelo menos a primeira aqui, dessa linha aqui, eu tive que tirar acho que uma ou duas vezes. E com muita cautela também para de repente não rasgar, porque não sei se é resistente ou não nesses adesivos, né? Não vou pagar para ver, né? Então eu segui esse exemplo aqui, né? Aí você não vai ter tanta dificuldade olhando aqui, né? Como vocês viram também, na caixa não vem o lançador, infelizmente. Vem só a Beyblade em si. Essa Beyblade que eu mostrei, por exemplo, ela vem com aquele lançador bem basicão, sabe? Não vem nem com aquele suporte para você segurar assim na mão. Vem só aquele negocinho, ó. Pera aí, vou até pegar para mostrar. Ó. Aquele simplesinho, na verdade, até tem, ó, que eu não lembrava direito, né? Tem até uma parte que você segurar aqui, um apoio, né? Mas nada assim muito, né? Complexo. Aí você dá uma giradinha aqui e aí ela já sai, né? Tá encaixado, né? E aí, o suporte, né? Aí vem as antigas, né? Tem aqueles meus lançadores antigões, né? Que vem de camelô também, né? Pelo menos a maioria, né? Ó, é esse suportezinho que eu tô falando. Tem esse aqui, né? Que é meu que sai, deixa eu ver se... de cautela, deixa eu ver aqui. Ó, essa parte que segura aqui, aqueles lançadores bem... Paraguation, né? Não tem garantia. Né? Tem uns mais robustos aqui também. Aí agora eu não vou lembrar de cabeça. Se eu não me engano, tem alguns lançadores. Tem umas cordinhas dessas e uns lançadores que são originais. Mas é agora faz tanto tempo que agora lembrar de cabeça vai ser difícil. Mas tem uns bonitinhos, apesar de não serem originais. Esses aqui eu tenho certeza que nenhum deles é original. Mas apesar disso, eles são... Esse suportezinho para segurar de apoio são bem feitinhos. Né? Nesse caso eu tenho 3, ó. Esse aqui já tá mais judiado, né? Tá faltando os adesivos aqui, a cordinha arrebentou, né? Tu tem que puxar a moda antiga, né? E voltando a falar dessa outra Beyblade minha, a Evil Genius, esta aqui, ela vem com essa ferramentazinha, né? Que aí é um pouco mais trabalhada e você meio que vai encaixando e girando, né? É uma ferramenta já específica para você já fazer essas cocitas, né? Eles pensam um pouco mais. E aqui, nessa geração já tem aquele lance de o anel é mais resistente, é mais ofensivo, é mais equilibrado, é mais defensivo, enfim. Como assim? Não entendi. Tem bastante desse, tanto o anel, como essa parte de cima e essa parte de baixo, esse pinhãozinho, por assim dizer, né? Aliás, vou até testar. De repente ver se encaixa normalmente. Deixa eu ver. Não, parece que não encaixa tão fácil não. Deixa eu ver se algum Piratex resolve, né? Como normalmente resolve, né? Esses aqui, ó, são bem diferentes, né? Mas pelo menos no ângulo eu sei que já encaixam melhor, né? Parece ser meio apertadinho. Vou ter que dar uma olhada depois. Mas infelizmente não vem, nem que seja esses basicões assim, mas não vem com nenhum lançador, né? É mais, não vou dizer decorativo, né? Você pode até usar ela para batalhar, tudo, né? Mas aí vai ter que ver certinho qual lançador que se aplica a ela, né? Aí eu não vou saber te dizer com precisão. Mas obviamente quem compra a maior parte são saudosistas, né? Esta aqui especificamente eu comprei no AliExpress, paguei por volta de R$125, né? Peguei com promoção, fiz aqueles chubirubi de desconto, né? Moeda, cupom, enfim. E dessas mais antigas vocês vão ter
Deixa eu ver, são uma, duas, são 4 modelos. Infelizmente a Dragoon, que era a do protagonista, não tem. Não sei por que eles não lançaram, mas não tem. Tem essa aqui que é a Drigger. Tem, eu não sei se vocês vão lembrar, é uma verdinha, nem eu vou lembrar, vou colocar o nome aí na tela. Que era bem defensiva, né? Era de um loirinho, era uma tartaruga, né? E tem a famosa Dranzer, né? Que era a Fênix, né? Que era do outro, não sei, protagonista ou antagonista, né? O rival do protagonista, né? Tem um destaque um pouco maior, né? Tem até mais de uma versão. Tem a Dranzer clássica, né? Que é aquela azulzinha. E tem a, acho que é Dark Dranzer. Que é, obviamente o nome já diz, né? Ela é toda preta, né? Que é muito bonita por sinal, né? Se eu tivesse maior poder aquisitivo, eu até pegaria as outras. Mas como não sou tão privilegiado assim, eu me contento só com esta aqui, né? Eu também nunca fui tão fã assim da Dranzer, da Tortuguita até fui, mas assim, também não tanto, né? Essa aqui, como eu disse, né? Como era uma das que eu tinha original, né? Por mais que não seja a mesma, né? Mas como era uma das que eu tinha original, resolvi pegar, né? Aproveitar também o vídeo, né? Pra mostrar as minhas outras Piratex, né? Aí agora vai mais um momento bem nostálgico, né? Esta sim é a famosa Dragoon. Não vou lembrar se é a segunda ou terceira versão dela, né? Obviamente meio judiada, né? Tá faltando um adesivinho aqui e tudo lá. Eu usei bastante, né? Acho que foi da época da... Acho que logo depois, se eu me lembro bem, foi logo depois que as minhas originais foram de Vasco, que aí eu acabei ganhando essas aqui, né? Que é de camelô, né? E obviamente elas já estão meio com alguns detalhes, porque eu utilizei bastante na escola, né? A minha segunda aqui é justamente a Dranzer, né? Na época eu não ligava assim tanto, né? Como era Piratex, né? Eu pegava de qualquer forma. Ó. Dranzer R. Não, Dranzer F. Oh, a visão tá muito boa, né? Tinha até umas antigas, que inclusive eu acho que vocês vão lembrar, que elas tinham nessas beiradinhas aqui uns pontinhos, uns pontinhos pretos, que eram justamente quando você fosse batalhar ou simplesmente jogar Beyblade num lugar aleatório, né, sem ser batalha, ela, quando entrava em contato com alguma coisa, seja parede, quina de alguma coisa, ou outra Beyblade, né, se fosse batalha, ela saía faísca, né? Obviamente, quando um negócio desgastava e zerasse, não tinha como mais sair faísca, né? Mas tinha algumas que normalmente vinham esse negocinho preto nas quatro pontas da Beyblade, né? E aí conforme ia batendo ia saindo faísca, né? Naquela época não tinha muita burocracia pra isso, né? O pessoal era bem mete o louco mesmo, né? E aí essas aqui, eu não vou lembrar qual, tinha até um negocinho aqui, ó, tá vendo? Um buraquinho que um amigo meu uma época inventou de desmontá-las, né? E resolveu, sei lá, pegar essa parte de baixo da Dranzer e a parte de cima da Dragoon, aí fez uma mistureba, né? Aí eu deixei por um tempo, mas depois eu resolvi botar no lugar pra ficar moda antiga, né? Então, voltando, esse buraquinho aqui, se eu me lembro bem, era tipo uma bateriazinha que vinha dentro dela, que você... Era simplesmente um botão de ligar, desligar, uma chavinha, e aí ela meio que acendia, né? Ela se girava e, como era uma luzinha assim fixa, mas aí conforme a Beyblade ia girando, ia dar um efeito diferenciado, né? Pelo menos na época, viu, gente? A época era 2000 e... acho que meados de 2002, mais ou menos. Não vou lembrar de cabeça a data, mas era mais ou menos nessa época. Já tô meio tio News mesmo, né? Tio News. E tem uma terceira, né? Algumas Piratex, infelizmente, não sobreviveram e outras eu acabei trocando, vou fazer alguma coisa assim, né? E tem essa aqui que, como vocês podem ver, tá bem judiada. Que nesse caso, essa aqui é a única que eu lembro que eu não ganhei. Eu acabei trocando com um moleque da época da escola. Que essa aqui, não sei se vocês vão lembrar, nem tem os adesivos. É do time rival, né? Que o time principal era justamente, eu não vou lembrar o nome dos personagens. Era esse aqui, da Dragoon, ou da Dranzer, né? Era um time, né? E o loirinho de cabelo verde, né? Da Tortuguita. E esse aqui era do time de rival, né? Que esse aqui, se não me engano, era um leão, alguma coisa assim, né? E é uma história interessante, né? Que eu troquei com ela já com esse detalhe aqui, né? Porque era uma Beyblade famosa na época, né?
E não era, mesmo de camelô não era tão fácil achar, né? Então tinha uma que já tá meio judiada minha também, né? Então eu falei, judiada por judiada, prefiro esta aqui, né? E esse buraco aqui, bem na Ferabit, né? Coitada, tá machucadinha. A pessoa que tava batendo com essa Beyblade conseguiu a proeza milagrosa de jogar a Beyblade dela justamente aqui em cima, né? E aí, como o impacto foi bem grande, né? Essa parte aqui de baixo caiu exatamente aqui, né? Ela ficou até um tempo girando em cima da outra, né? Aquelas coisas meio raras, né? Aleatoriedades, né? Porque na época também a gente não seguia muitas regras, né? Os dois tem que girar ao mesmo tempo. Não, dane-se. Às vezes se alguém chegava atrasado, gira aí e acabou, né? E ficava bem nisso, né? E às vezes girava num lugar que era totalmente aberto. Então às vezes uma Beyblade, cada uma ia pra um canto e simplesmente não tinha combate, né? Era a famosa resistência, né? A sobrevivente era campeã. Às vezes era praticamente um Battle Royale, né? Era uma trocentas Beyblades rodando ao mesmo tempo. E aí eu nem lembro se na época já tinha esse lance de Beyblade mais resistente, Beyblade mais ofensiva, essas coisas, né? E aí eu não vou girar aqui porque eu tô gravando de madrugada, né? Mas é até interessante, né? Essa aqui eu vou ter que dar uma cuidada depois pra ver se qualquer coisinha encaixa nela, né? Qualquer lançador, né? Mas só pelo saudosismo já valeu muito a pena, né? Não sei se eles vão lançar mais, né? Porque é uma edição comemorativa, né? Como vocês viram na caixa aqui. 25 anos, né? Então eles podiam lançar dos principais, né? E também não sei porque eles lançaram, por exemplo, essa aqui da Drigger tem acho que 2 ou 3 versões dela, né? Aquela lance de Beyblade evoluiu e tal, né? Pra seguir o ritmo do anime, né? Então, a Drigger, por exemplo, só tem uma. A Tortuguita também só tem uma. Já a Dranzer tem 2, como eu mencionei, né? A clássica, que é justamente... Cadê ela? É justamente essa aqui, ou bem parecida com essa aqui, azul, né? E a Black Dranzer, né? Que na época a galera pirava, né? A Fênix Negra, né? Mas enfim, vocês conseguem achar facilmente no AliExpress ou até em outros lugares, né? Talvez um pouquinho mais caro, né? No caso eu importei, né? Mas vocês até conseguem achar de vendedores nacionais, né? Mais fácil, né? Pegar de gente aqui do Brasil, mas talvez você pague um pouquinho mais caro, né? Que já é de praxe, né? Enfim, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse maravilhoso unboxing nostálgico. Espero que tenham gostado. Curtiu? Deixa o joinha aí. O canal é pequeno, então toda ajuda é bem-vinda. Pode não parecer, mas cada curtida, cada joinha faz a diferença. Então, se você gostou do vídeo, obviamente, deixa o joinha aí. Comenta aí qualquer coisa. Quer comentar pão de batata, tofu, qualquer coisa, literalmente, já ajuda. Ou coisas sobre o vídeo, obviamente, ou coisas aleatórias. Outra coisa que pode não parecer, mas qualquer comentário também ajuda, né? Opa, como eu já tinha dito, o meu amigo acabou desmontando, né? E depois para montá-las não ficaram 100% encaixadas, né? E também, se puder compartilhar, eu agradeço bastante. Desculpem a nubada, né? De não lembrar todos os nomes, nem das Feras Beats, nem dos personagens, né? Que realmente eu fui só a primeira geração mesmo, depois eu não acompanhei mais o anime, né? Só essa aqui que eu acabei pegando porque era a nova leva, né? De Beyblades. E por ser do meu signo eu acabei pegando, né? Mas foi até interessante porque meio que deu uma... não só deu aquele gostinho bom, né? De, uma Beyblade, né? Ver a nova geração tendo acesso a Beyblades, né? Não que, mesmo não sendo as principais, mas tendo acesso, né? Mas não só isso, como também maior acesso aos animes, né? Lógico que naquela época não... Acho que até tinha YouTube, mas quase ninguém conhecia, né? Mas até onde eu sei, tem um canal oficial em português de Beyblade. Não sei se tem os episódios antigos, né? Dessa leva aqui, né? Dos principais. Mas tem das gerações atuais, né? Talvez do Burst. Se não me engano, dessa geração aqui, o principal era a Beyblade do cara era o Pegasus, né? Acho que alguns de vocês talvez já tenham visto, né?
E se de repente você tiver interesse de ver as gerações atuais, né, já tá facilmente disponível, né, no YouTube, né, já tá dublado, tudo bonitinho, né, então é fácil, né. Porra. Enfim, pessoal, é isso. Desejo a todos um Feliz Natal, um próspero ano novo, boas festas. Não sei quando vai sair o próximo vídeo, é famoso quando der na telha, né? O canal já, como eu já comentei, né? Perdeu monetização, tudo, então não tá muito bom, né? Mas a gente vai levando, né? Enfim, pessoal, vou ficando por aqui. Muito obrigado, valeu, falou!